crise chegou, abri o YouTube semana passada, vários vídeos com a capa vermelha, se defenda, como se proteger da crise. Porém, nesse vídeo eu te mostrar como utilizar a crise, como utilizar a recessão para enriquecer. E quando nós ouvimos falar de crise nos livros de história, na televisão, parece que o mundo está acabando, que tudo vai ruir. Mas na realidade, o que acontece na crise? As coisas ficam mais caras, porque a inflação sobe, o desemprego aumenta, a vida para algumas pessoas fica mais difícil. Porém, ao mesmo tempo, são nas crises que você tem a oportunidade de enriquecer, de construir o seu patrimônio. É nesses momentos que o dinheiro troca de mão. Mas para isso acontecer com você, é muito necessário estar preparado e ter as informações que a maior parte das pessoas não possui. Para isso, você aí precisa assistir esse vídeo até o final para conseguir compreender o passo a passo. E para entender o que está acontecendo agora, nós precisamos voltar lá atrás. Na pandemia, quando tudo fechou, as pessoas em casa, o que o governo precisou fazer? Estimular a economia. E a primeira coisa foi aumentar a oferta de dinheiro no mercado. Esse gráfico aqui é o M2, que ele mostra a oferta de dinheiro que tem no mercado em dólar. E é normal ele ir subindo como vinha subindo aqui desde 2012. Porém, veio a pandemia e a injeção de dinheiro foi muito mais acelerada. Então vocês podem ver o que aconteceu com o gráfico. E depois, conforme subiram a taxa de juros, essa oferta deu uma diminuída. Também baixaram a taxa de juros. Então vocês podem ver que lá para 2019 tá em 2,5%. Chegou em 75%, veio a pandemia, eles praticamente zeraram, então chegou a 0,25% ao ano. Aí você pode se perguntar, beleza, mais dinheiro, mais dólares sendo impressos, a taxa de juros diminuiu, mas o que isso muda na prática na minha vida? Então basicamente, com mais dinheiro, juro menor, o que acaba acontecendo? As pessoas consomem mais. O dinheiro que ela poderia deixar rendendo na renda fixa não tá rendendo praticamente nada, eles usam esse dinheiro para consumir. Ou a pessoa que quer pegar dívida, quer pegar empréstimo para trocar de carro, comprar uma casa nova, o juro tá mais baixo, ou seja, a dívida é mais barata, então eles pegam, consomem mais. As empresas que possuem dinheiro no caixa pensam o seguinte: não tem condição nenhuma de eu deixar o dinheiro parado para render tão pouco, eu vou contratar mais pessoas, vou abrir uma filial, eu vou expandir a minha empresa. Ou então, para as empresas que precisam de crédito, precisam de dinheiro emprestado, elas pensam: o dinheiro tá barato, eu vou pegar dinheiro emprestado e eu vou crescer. E o que isso refletiu nos mercados, nos investimentos? Esse aqui é o S&P 500, que ele pega as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E vocês podem ver, essa queda aqui em 2020 foi por conta da pandemia. Então todo mundo com medo que vai fechar, não sabe como as empresas vão produzir, como a economia vai girar. Obviamente que veio uma pressão vendedora muito forte e o mercado caiu, como vocês podem ver aqui, mais de 30%. Porém, vindo a pandemia, foi o que nós falamos. Baixaram os juros, botaram dinheiro na economia. Rapidamente o mercado se recuperou. Então vocês podem ver, se nós puxarmos do fundo até poucos meses depois, aqui ó, exatamente um ano depois, março de 2020, já tinha se recuperado, já tinha subido mais de 40%. Se for puxar um tempo a mais, 2021 vocês podem ver que chegou a subir mais de 100%. Bitcoin é a mesma coisa. Tava negociando lá por volta de 10 mil dólares, veio a pandemia, chegou a cair até abaixo disso, caiu até 3 mil dólares, aqui que não tá aparecendo, e depois chegou a se valorizar quase 1000%. Bolsa do Brasil também aconteceu a mesma coisa, vocês podem ver, teve uma queda gigantesca, chegou a cair mais, é que aqui não aparece, mas chegou a cair 50% e pouco tempo depois, por conta dessa injeção de dinheiro na economia, rapidamente o mercado já se recuperou. Vocês podem ver que no final do mesmo ano já tinha ultrapassado o patamar anterior, subindo quase 100%. Mas aí essa impressão de dinheiro desenfreada, esse juro sendo baixado artificialmente, não é tudo mil maravilhas, traz consequências e acabou causando uma inflação muito alta, algo que nós não víamos nos Estados Unidos há várias décadas. Essa aqui é a inflação nos Estados Unidos. Então tava por volta de 1 e pouco. Porém é aquilo, o efeito de mais dinheiro na economia não é instantâneo. Não é, baixou o juro agora, a inflação já disparou. Demora um tempo para acontecer. E foi o que realmente vocês podem ver no gráfico. Tá por volta de 1%, foi subindo a inflação 2021. Até 2022, nós chegamos a ter uma inflação quase de 2 dígitos lá nos Estados Unidos. Imagina uma inflação de mais de 10%. Aqui no Brasil, acaba sendo comum, infelizmente. Lá fora, não é assim. E a inflação alta acaba
sendo consequência da desvalorização do dinheiro. E aí, por consequência, o preço de tudo sobe. E foi o que aconteceu. Estávamos com um juro de 0,25% ao ano, foi subindo, foi uma subida rápida no juro e rapidamente nós chegamos em mais de 5% ao ano. E nós estamos nesse patamar de 5,5% ao ano já faz mais de um ano. E o que acontece na prática, na nossa vida, quando o juro tá mais alto? Então, pegando você, pessoa física, na hora de gastar o seu dinheiro, se você tá com ele no banco, você vai pensar duas vezes porque tá tendo um rendimento muito bom na renda fixa. Na hora de querer pegar a dívida para comprar um carro, comprar uma casa, a taxa de juros tá muito alta. Então, o empréstimo vai ficar muito caro. Você não vai fazer isso. No caso das empresas, as que possuem dinheiro em caixa vão pensar o seguinte: para que eu vou contratar? Para que eu vou expandir? Sendo que só deixar o dinheiro paradinho já vai ter um rendimento. Ou então as empresas que precisam de dinheiro emprestado para poder crescer vão pensar: o juro tá muito alto, não tem como, eu vou ter que dar uma segurada. Na questão dos investidores, eles pensam o seguinte: não, já que o juro tá muito elevado, eu não vou ir para renda variável, tomar risco, comprar ação, eu vou deixar meu dinheiro na renda fixa, vou deixar meu dinheiro aqui no Tesouro Americano. Isso traz um efeito na inflação, porque as pessoas pegam menos empréstimo, consomem menos, consequentemente, o preço não sobe na mesma medida. Então foi o que aconteceu, a inflação veio desacelerando. Porém, ao mesmo tempo, as empresas passam a produzir menos, passam a contratar menos, passam a vender menos e, consequentemente, o resultado delas acaba caindo. Então, a taxa de juros alta é muito importante sim para controlar a inflação, porém é igual a um remédio. Se você toma na dose certa, ela vai resolver o problema, vai te curar. Porém, caso você tome uma dose além, uma dose que exceda, esse remédio que ia te curar pode virar um veneno e pode acabar te complicando. E o efeito de mexer na taxa de juros não é imediato. Então foi o que nós mostramos. Foram lá, imprimiram dinheiro, baixaram o juro, a inflação só vem depois. Da mesma forma, quando você começa a subir o juro, não é exatamente na mesma hora, não, subiu o juro agora, a inflação já tá caindo. Então, acaba sendo complicado pro Banco Central conseguir entender exatamente qual que é o momento ideal para ele cortar o juro, que a inflação já vai estar controlada, ou então acabar gerando uma recessão, acabar gerando problema pro mercado financeiro. E esse que acaba sendo o medo do mercado atualmente, que o Banco Central americano demorou demais para cortar a taxa de juros, e isso já pode ter causado uma recessão e nós ainda não estamos sabendo. E na prática, o que é a recessão? São 3 trimestres seguidos que o PIB vem menor do que no trimestre anterior. E o mercado ficou com medo porque nós temos diversos dados que conseguem medir a atividade econômica, o desemprego, o crescimento das empresas. E o último dado que veio acabou deixando a galera com medo, que é esse aqui, o primeiro deles, o payroll, que é basicamente novas vagas no mercado de trabalho, só que não pega a parte agrícola. Então, a projeção é que viesse em 176 mil, porém veio muito abaixo em 114. E além disso, nós também temos a taxa de desemprego, que a projeção era de vir 4,1 e veio acima, ou seja, mais pessoas desempregadas, o que pode ser um indício de recessão. Tem até a regra da 100, que é uma economista que já trabalhou no Fed, e historicamente quando vem dessa forma quer dizer que nós já estamos em uma recessão. Teve também a parte da bolsa japonesa que teve a maior queda desde a década de 80, mas se a gente for se aprofundar nisso também, aí o vídeo vai ficar com mais de meia hora. Nós falamos lá no Gêmeos Podcast pra quem quiser entender. Aí você pode se perguntar: beleza, aprendi bastante aí com vocês falando tudo isso, mas como que eu posso utilizar dessas informações pra ganhar dinheiro nos investimentos? Então nós temos sim chances de estarmos entrando em uma recessão lá nos Estados Unidos, que pode causar, por conta de ser a maior economia do mundo, uma recessão global? Temos sim. Porém, olhando a taxa de juros hoje, que está extremamente elevada em 5,5%, o que o Banco Central americano vai precisar fazer para conseguir estimular a economia? Vai descer a taxa de juros. Tanto que a expectativa do mercado mudou por conta desses dados econômicos. Para não gerar uma recessão, o Banco Central americano vai ter que cortar a taxa de juros. Aqui nessa tabela vocês podem ver qual que é a expectativa do mercado para cada uma das reuniões, que nem aqui no Brasil tem a reunião do Copom, lá fora também tem. E vocês podem ver que em setembro agora vai ter reunião e 76% do mercado espera que vai ter um corte, enquanto isso mais 23% espera que vão cortar ainda mais. Até o final do ano, dezembro, a expectativa do mercado é que vão ter pelo menos 3 cortes na taxa de juros. Ou então aqui, ó, tá bem dividido, ou 3 ou 4 cortes. E onde que tá o problema? Que você pode pensar: nossa, então tá excelente, porque vão cortar o juro, vai vir liquidez, vai vir dinheiro pros
dos mercados, vão comprar ações, vão comprar Bitcoin, vai tudo subir. Porém, o problema é o seguinte, historicamente até conhecido como pivô do Fed, e quando o Banco Central americano corta a taxa de juros, os mercados caem ainda mais. E por que eles caem ainda mais? Aí nesse ponto depende se o corte veio na hora certa e o mercado não esfriou, ou se o corte veio na hora errada e nós já estamos em uma recessão. Mas mesmo que tenha recessão, mesmo que o mercado sofra com o corte na taxa de juros, a tendência de 6 a 12 meses depois é que vai ter mais dinheiro na economia e esse dinheiro vai ter que ir para algum lugar. E aí esse dinheiro vai para ativos de mais risco, ações americanas, vai para as criptomoedas, até mesmo aqui para a bolsa brasileira. E pode acontecer também do mercado não cair quando cortarem os juros, porque o corte veio na hora certa. Inclusive, os últimos dados de inflação que saíram essa semana vieram positivos, a inflação lá fora já está abaixo dos 3%. E aí quem entende desses ciclos econômicos consegue se posicionar na hora certa, ganha dinheiro. E antigamente, alguns anos atrás, principalmente para investimentos no exterior, era difícil, era somente para quem é rico. Hoje em dia, tá muito mais fácil. Tô aqui na Quant Fury, corretora parceira do canal, 100% taxa zero. Aqui você consegue comprar Bitcoin, comprar criptomoedas, investir no exterior. E criando conta através do nosso link aqui embaixo. Na hora de fazer seu cadastro, colocando o código GEMEOS, você recebe uma recompensa em Bitcoin que vai de 3 até 250 dólares no seu primeiro investimento que você fizer, equivalente a 50 dólares. Então eu vou comprar com vocês aqui 50 dólares em Bitcoin. Primeiramente, você tem que ir lá fazer teu Pix, depois você transfere teu dinheiro da carteira Spot para a conta de trading. Eu já transferi, vou clicar aqui, vou digitar. Já até apareceu aqui, ó, Bitcoin, beleza, comprar. Vou botar aqui, ó, 50 dólares e já foi. Já vai estar na minha carteira. Inclusive, semana passada nós compramos 100 mil reais em Bitcoin e vai sair vídeo aqui no canal. E nessa hora o que eu vejo, você não tem que ficar tentando acertar qual que é o cu da mosca, qual que vai ser o fundo do mercado. E sim, comprando aos poucos, pensando já a médio prazo, se posicionando da maneira correta para ganhar dinheiro. Então é isso, o link para criar conta na Quant Fury tá na descrição desse vídeo e até o próximo.